FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos começando ao vivo, estamos começando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, esse é o programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo, mais direto do nosso querido território luso-hablante. Sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana falando de Steelers, mas agora a gente tira o foco de dentro da nossa microanálise e bate um papo com alguém que está olhando, pelo menos o nosso time, a gente vai considerar de fora, porque é mais difícil, estar tão dentro quanto a gente está. Boa noite, Gabriel Martins, cara dos esportes, bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Boa noite, Danilo. Duas coisas antes da gente começar. Três coisas. Primeiro, obrigado pelo pitch. Nós que somos grandes... A gente chegou aqui na NFL quando era tudo mato, né? Aqui na produção de conteúdo da NFL há muito tempo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Baita vinheta de abertura da transmissão, hein? Pô, é muito legal. Parabéns. Ficou bem legal. Fiquei impressionado aqui quando eu vi. Terceira coisa. Parabéns. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Obrigado. Vi que foi recentemente seu aniversário. Bom. Feliz aniversário aí. Tudo de bom. O bolo chegou no último domingo, agora estamos em 37, o que já são poucos veteranos da NFL que chegam nessa marca. Eu vou fazer 32 mês que vem, você parece mais novo do que eu. É isso, a gente cuida. Então, o que a gente tem pra falar hoje é exatamente esse lance de Steelers, mas antes de eu indicar pra vocês seguirem @BlackYellowBR em todos os lugares, que vocês já sabem o que é, Gabriel, onde é que a galera encontra e acompanha a Cara dos Esportes? Tá aqui na tela pra quem tá assistindo, @Cara dos Esportes, CRADOS, mais um S, PORTS, cobertura de todos os times da NFL e da NBA também, de vez em quando algumas conversas sobre filmes, sobre alguns outros assuntos desse tipo, mas primariamente NFL e NBA, todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, você encontra com essa roupa. Verdade, é do tipo de coisa que, Gabriel, Invasões Secretas ou o filme do Flash? A Invasão Secreta é muito melhor, né? Porque o filme do Flash, meu Deus do céu. Então, acompanhe lá, @Cara dos Esportes, acompanhe o podcast. Estamos em 2 vezes por semana? 3 por semana? Agora, 2 semanas agora que parou a NBA? Pô, acho que você não me conhece, né, Danilo? 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. A gente cria a plataforma para as pessoas subirem. Exatamente. São 3 podcasts abertos e um exclusivo para apoiadores e fóruns emergenciais. Tem poucos momentos da minha vida que eu não estou gravando podcast, mas faço assim. É verdade. Então, acompanhem toda essa incrível produção do Gabriel pela internet. Lembrar vocês de seguir @BlackYellowBR, tá? No Twitter, a gente continua fazendo o acompanhamento mais devagar, porque está no momento mais devagar da NFL. A gente está apelidando, inclusive, a temporada da feijoada. Nada acontece feijoada na NFL. Realmente nada acontece. As grandes coisas que estão acontecendo são declarações aí na imprensa, pessoas, e quando você está nesse nível das pessoas dizendo todo tipo de coisa, é bom dar uma freadinha também e curtir outras coisas da vida. Então, mas continue acompanhando @BlackYellowBR no Twitter, @BlackYellowBR no Instagram, que é onde a gente repercute também esse tipo de coisa. Pra vocês verem como tá devagar a questão de notícia. Uma das grandes notícias recentes relacionadas ao Pittsburgh Steelers é que a Tainara OG, a menina do influencer, Instagram, rede social e tal, ela divulgou que ela tinha comprado ingresso pra tour da Beyoncé, o show do Acrisure Stadium, e esse show foi cancelado, e ela tava chorosa na internet por essa questão. Mas acompanha que você vai ter todos os níveis de notícias relacionadas aos Steelers, o ChatGPT classificando a torcida dos Steelers como a mais fanática, pesquisa da NFL Brasil, enfim, muita coisa acontece. E no Telegram, a gente também tá por lá enquanto o governo do Brasil permitir. A gente chegou no Threads, tá? threads.net/BlackYellowBR, e já segue por lá quando a gente ajustar a nossa cobertura por ali também. Não é um lugar para se fazer, por exemplo, um lance a lance de partida, porque afinal lá funciona tudo na base do algoritmo, não tem a ordem cronológica, você não vai receber os posts enquanto eles estão acontecendo, né, do jogo, que é o que você quer quando você está acompanhando uma partida. Então, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Telegram
e no Threads. A gente entra, em geral, toda terça-noite, mas casos excepcionais a gente avisa vocês, fazendo as nossas lives. Então acompanha twitch.tv/BlackYellowBR para assistir ao vivo, e tudo isso vira podcast nas principais casas do ramo, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer. Se você estiver aí no Spotify, Apple, deixa uma avaliação, de preferência 5 estrelas, deixa um review pra gente, porque os algoritmos são implacáveis nos dias de hoje. A gente precisa muito disso daí. E também lá na FN Network, que é a casa do Black Yellow Brasil e de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. Entra lá em somosfnn.com.br para conferir tudo isso. E se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos, ele já é fã do Pittsburgh Steelers, ou ainda não teve a chance de conhecer, o Dia dos Pais está chegando, e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos oficiais, licenciados, e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte mais de opções. São itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai e vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. E não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Esporte América. Ele gosta mais do básico, com as cores mais neutras? A Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site esporteamerica.com.br, e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais, loja.esporteamerica, que eles te ajudam a encontrar o presente ideal pro seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial, então não perde tempo, adianta o presente do seu pai e não deixa seu velho na mão. Esporte América e FN Network sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. Mas vamos falar de Steelers, que é o principal disso aqui. Se a gente mais recados que a gente tem, eu jogo lá pro final do programa e a gente aproveita aqui o tempo do Gabriel. Antes da gente falar de time mesmo, vamos falar de NFL no Brasil, Gabriel. Recentemente a NFL Brasil divulgou uma pesquisa de torcida em que o Steelers aparecia como o 6º maior time, o que pra gente tá mais ou menos dentro da média. Mas aí eu queria saber de ti se isso tá dentro da tua percepção de tamanho de torcida e como é a relação da torcida dos Steelers no Brasil contigo. Posso te devolver com uma pergunta? Sempre. Você acredita que essa pesquisa, eu não tô afirmando nem que sim nem que não, mas você acredita que essa pesquisa representa uma amostragem correta das torcidas do Brasil? Foram o quê? 11 mil pessoas que votaram, se não me engano? De 11 a 13 mil, alguma coisa nessa faixa. Eu acho que os percentuais estão razoáveis, as colocações estão razoáveis. Talvez em quantidade tenha bem mais do que isso, mas não tem como fazer muito diferente. Eu, assim, o que eu sinto da torcida dos Steelers, eu sei que teve uma outra pesquisa, se eu não me engano, não sei se foi do Pro Football ou do Endzone, mais foi antiga. Foi do Endzone recente. Não, uma de 2017, por aí, acho que foi Pro Football. Então. Que aí eu não lembro como é que tava, né? Mas a sensação que eu tenho é que é isso mesmo. O Steelers é uma das maiores torcidas aqui do Brasil mesmo. E eu acho que é uma das torcidas. Eu perguntei sobre o negócio da pesquisa antiga, porque não tem muita sensação que ela cresceu. Eu acho que em termos de proporção, de repente, 5, 10 anos atrás ela era maior. Mas eu acho que uma coisa legal do torcedor dos Steelers é que você tem muitos torcedores dos Steelers de longa data, né? Muita gente que acompanha o time há bastante tempo. Né, o pessoal que pegou aquela fase da grande defesa de James Harrison, Troy Polamalu e tal, e aí tem a galera da época do Steelers, grande ataque, Big Ben, Le'Veon Bell, Antonio Brown e tal. Hoje em dia, vamos ser sinceros, não é o time mais vistoso de se assistir, né, assim, nos últimos anos do Big Ben, a última temporada e tal. Então eu sinto que, assim, pode não ser um número que chama atenção, assim, mas eu acho que é uma torcida menos atrelada ali, tipo, mais alguns anos ruins dos Steelers. Eu não sei se vai cair, porque eu acho que quem torce pros Steelers agora meio que já tá... É uma torcida mais enraizada, essa é a sensação que eu tenho. Todo torcedor dos Steelers que eu conheço é um cara que já torce pros Steelers há 10 anos, cara, torce, acompanhou boa parte da carreira do Big Ben, né?
Quando você vê outras torcidas que cresceram muito, né? Tipo, obviamente a dos Chiefs não é nenhuma crítica minha, que é... todo mundo vai gravitar pro time que tá melhor, né? E tem o melhor jogador. E a torcida dos Patriots caiu também, né? Que temos porcentagem e tal. Mas eu acho que a dos Steelers eu acho uma torcida bem enraizada. E aí quando você pega a torcida de Patriots e Packers em especial, que por ano, sei lá, desde que eu comecei a ver a falar de NFL, eram sempre as maiores, eram sempre 1 e 2. O máximo que acontecia era eles trocarem de lugar, mas talvez seja esse fenômeno de que estabilizou, né? Sim. Estagnou, e aí quando você cresceu o tamanho da amostra, você acabou pegando mais gente da época recente, da época que acompanha mais rede social também, porque tem um lance, né? Quem tá mais antigo aí nesse mundo de NFL sabe que em alguns lugares você vai encontrar muito post pro iniciante, ou a fofoca que você não tem o menor interesse em saber, ou a micro guerrinha que não faz mais sentido na tua cabeça, então você acaba meio se afastando, e aí eu conheço um monte de gente que nem viu que tinha pesquisa da NFL Brasil, por exemplo. É tipo não que votação uma ou duas pessoas fossem fazer diferença, mas... É tipo votação do Big Brother, né? Isso, é a pessoa mais engajado, né? De repente o garoto mais novo, garota mais nova tem mais ânimo, né? Tipo, manda nos grupos e incentiva as pessoas a votarem e tal. E a torcida diz, pô, cara, eu tô trabalhando aqui, depois vou cuidar do meu filho porque eu vou parar e pra votar numa votação como essa, né? Foco no G-Show, já diriam, isso, né? Não rolou o famoso foco no G-Show. A galera se manifesta aí, mas não compareceu mesmo. Então, eu acho que a percepção que dá de estar presente em rede social e coisa assim é essa, mas pode não ser exatamente os números exatos. No topo, é por aí, a parte mais de baixo, acho que cada voto começa a fazer mais diferença. Acho que os caras já estavam no decimal. Eu lembro que o Giants caiu, uma coisa que prestei atenção, obviamente, meu New York Football Giants. O Texans tem 0,3%. Aí é um voto, uma pessoa torce pro Texans. Eu sei que tem um perfil do Texans que eu sei que me segue, então eles votaram e me imagino que... 390 pessoas nesse universo, cada uma vai fazendo bastante diferença. É difícil, né, ter noção exata, né, porque você fala 390, soa coisa pra caramba, né, e você imaginar que tem 390 torcedores dos Texans e outros que estão próximos também, não é exclusivo dos Texans, tem, sei lá, 500 torcedores do Jaguars também, assim, mas existe, né, e parabéns pra eles, assim me mandou. Pelo menos, o que a gente vê é que não tem sido um lance de exclusão, saca? Por exemplo, a NFL veio, o Justin Jefferson veio pro Brasil, o Vikings tem 2,6% de torcida, e mesmo assim foi todo o tratamento como se fosse a mesma coisa se fosse o Tom Brady, por exemplo, vindo pra cá, que é provavelmente uma das figuras mais populares do mundo. E eu acho que é uma coisa que, assim, tipo, não é que as pessoas que foram, se tu perguntar lá, pô, qual time você torce, claro que seria uma porcentagem maior do que essa aqui de torcedores dos Vikings, né, mas eu ainda assim, eu acho que muita gente que não torce pros Vikings, né, que foi, né, e é isso, né, um jogador da NFL, um cara carismático como o Justin Jefferson, um grande talento, eu acho que qualquer torcida vai, né, eu tô olhando aqui agora a lista, assim, essa parte de baixo aqui não me surpreende, né, Texans, Lions, Titans, Jaguars, Commanders, Browns, Rams, o Bucks me surpreende um pouco, porque eu achei que de repente teria um boom aqui nesses anos do Tom Brady, né, e Jets, por ser um time de Nova York, não ter uma torcida maior também me surpreendeu, mas é aquilo que você falou, né, tipo, aqui a gente falou de pouco voto, né, diferença. Então, se tivesse 10 votos a mais do Texans, ele estava na 28ª votação, ao invés de 32º. E só para encerrar, isso aqui é sobre os Steelers, uma torcida que eu tenho uma sensação parecida com a dos Steelers é do 49ers, que deu um número bem alto também, 11%. Muito torcedor de longa data também, né, porque tem uma parcela significativa de gente que começou a acompanhar a NFL no final dos anos 80, anos 90, né, pessoal mais velho e tal, e essa é como é o Chiefs hoje, né, era o time dominante, né, a torcida do time do 49ers, então faz sentido também. Faz, embora seja um time atrativo recentemente, né? Faz muito sentido ter a galera mais antiga. Eu vejo Steelers, Dallas Cowboys e o Buffalo Bills com 3 perfis meio parecidos, embora o Steelers seja mais pro começo dos anos... É quando começou a era ESPN, com o NFL no Brasil, e a turma 49ers Bills é bem mais forte com a era Bandeirantes, embora você vai encontrar exemplos de todos os tipos para todas as torcidas. A gente estava falando do conceito
conceito de carisma, tudo o que se fala sobre os Steelers para 2023, já indo para o nosso tempo atual, é o seguinte: o time fez todos os investimentos em basicamente todas as posições onde ele precisava, e agora a grande interrogação, o ponto que vai definir se o time vai para frente ou não vai, é Kenny Pickett. Entendeu? Em que nível você acha que vem Kenny Pickett? Em que nível a gente pode confiar nesse tipo de análise? A gente estava conversando, né, antes de entrar no ar. Eu postei essa semana o meu ranking dos 32 quarterbacks titulares, né, que é um exercício que eu faço todo ano já há algum tempo, acho que desde 2017, 2016, e o Kenny Pickett foi o meu 23º. Ele tá na categoria incógnita. Não, categoria... enfim, 23º, tá na 23ª colocação. E assim, eu gostei do que eu vi do Kenny Pickett no último mês dele. Eu acho que poderia ter sido melhor se ele não tivesse machucado, se ele tivesse aquela sequência inteira. E nem sempre, assim, um dezembro bom carrega para a próxima temporada, e a gente tem exemplos disso. Acho que um exemplo muito bom disso era o Sam Darnold. Se não me engano, no primeiro ou segundo ano dele, ele teve um dezembro muito forte, e é o que é, né? Nunca se firmou em nada. E eu gostei do que eu vi do Kenny Pickett. Eu não era exatamente um fã do Kenny Pickett na época do draft, mas eu achei que ele se mostrou confortável, ele mostrou mobilidade, mostrou um bom braço, e eu acho que a gente viu uma evolução. Então eu acho que é um cara que eu não sei o quão alto é o teto dele, eu não acredito que é necessariamente dos mais altos, né? Mas 23º, eu coloco ele logo atrás do Jimmy Garoppolo e do Ryan Tannehill e do Derek Carr. E eu acho que é um cara que pode ultrapassá-los pelo simples fato que esses caras outros estão uma certa pontada pra baixo, né? E a gente acredita que ele é pra cima. E assim, tem um copo meio cheio, meio vazio, né? O copo meio cheio ele vai ter mais um ano no mesmo ataque. É uma continuidade que muitos quarterbacks calouros não têm. O copo meio vazio é que é o mesmo ataque de um coordenador ofensivo que ninguém gosta, né? Que é o Matt Canada. A linha ofensiva vai ter mais um ano de solidez, trouxe 2 bons jogadores, né? Um draft, o Adrian Jones e da Free Agency, o São Paulo. Então eu gosto do Kenny Pickett pra esse ano. Eu acho que ele vai, sei lá, ser uma estrela? Não. Mas eu acho que ele pode ser uma boa parte da engrenagem. Ele pode ser uma engrenagem aí na máquina dos Steelers. Não vai ser aquela que vai travar e que não vai necessariamente levar o time, mas também não vai ser algo que vai arrastar o ataque. É que aí se assemelha com o que parece ser a avaliação do time, né? Reforça super bem a linha ofensiva, coloca alvo para receber passes dele, seja de wide receiver com o Allen Robinson, recuperando um Calvin Austin, seja trazendo tight end, o Darnell Washington, por exemplo, e mantém o foco no que o time estava fazendo de melhor até então, que era correr com a bola, né? E a NFL parece que tá voltando àquele estilo de se você corre bem com a bola, você não precisa fazer de um running back a sua principal estrela, você consegue correr com a bola, você força o time a adversário a ter uma defesa mais pesada, e aí eles vão ter problemas em acompanhar teus wide receivers. Isso parece ser uma tendência dos times que estão em desenvolvimento, no caso. Que os times de elite todos já têm seus quarterbacks, já têm alvos estabelecidos ou plano para estabelecer seus alvos. Essa avaliação de que você não precisa que Kenny Pickett seja uma estrela para você ter uma temporada legal, parece estar em conjunção aí contigo. A questão do jogo terrestre nunca foi tão eficiente quanto é agora, né? Porque os times, para combater os ataques aéreos, você pegar o peso médio de um defensor titular hoje na NFL é consideravelmente mais baixo do que 15 anos atrás. Então, os times que têm um bom jogo terrestre, ainda é muito mais eficiente passar a bola do que correr com ela, mas esse gap nunca foi menor. Ainda assim é um gap, mas eu acho que a linha ofensiva dos Steelers, uma sensação que eu tenho, claro, você acompanha mais de perto que eu, você vai saber melhor. Há algum tempo eu não acho que é uma linha ofensiva que, assim, na de Harris eu tenho todas as minhas ressalvas quanto à escolha e tal, e não era a escolha que estava, mas eu também não acho que a linha ofensiva no jogo terrestre fez muitos favores a ele, principalmente no ano passado. Eu achei que o jogo terrestre não conseguia engatar, e você, com a combinação de Kenny Pickett e Mitch Trubisky, você também não poderia passar a bola 40 vezes por jogo, né? E aí o ataque sofria, né? Então, acho que a linha ofensiva um pouco melhor, acho que vai melhorar um pouco o jogo terrestre, vai ajudar esse ataque a ser um pouco mais... Eu não acho que aumenta o teto do ataque dos Steelers, o ataque terrestre é melhor, mas aumenta o piso, né? O nível base, eu acho que fica melhor. Também tem uma temporada inteira assim, com o Najee Harris saudável, pode ajudar. Ele jogou 5 ou 6 jogos com uma chapa de aço dentro da chuteira, do pé. E o Jalen Warren também é muito bom.
Jalen Warren também é muito bom. Né? É o nível de setor que a galera tá reclamando que falta um running back 3. Ô, irmão, se teu problema é faltar um running back 3, pode respirar tranquilo, porque você tá numa excelente fase de montagem de equipe. Rich man problem, né? Rich man problem, Comparar Kenny Pickett com a classe dele é completamente injusto, é uma sacanagem. Não dá. Ele foi o primeiro e basicamente nenhum outro foi escolhido. Ou quem foi escolhido nem jogou. Mas dá pra comparar ele um pouquinho com alguns anteriores. Por exemplo, o Trevor Lawrence, ele teve a temporada dele pra começar a se estabelecer como quarterback agora. Só que comparar com o Trevor Lawrence também não é justo com o Pickett. Porque o Trevor Lawrence já era um quarterback melhor do que ele quando entrou. Ele só passou um ano trabalhando com um cara que tinha um crachá de head coach, mas não era um head coach de NFL. E assim que ele voltou a trabalhar como um profissional de NFL de verdade, ele voltou a ser um head coach de NFL. Essa comparação aí não vale. Mas comparar o tamanho de salto que ele dá do que você já viu de quarterback, é razoável esperar que ele já tenha um salto pra ser um franchise quarterback que você vai ficar tranquilo por muito tempo no ano 2, ou o ano realmente decisivo é do 2 pro 3, como foi, por exemplo, o Josh Allen. Então, a questão do Josh Allen é que ele deu um salto sem paralelo na história da NFL. Né? Nunca um quarterback deu um salto tão grande do segundo. Não é que todo mundo estava errado sobre o Josh Allen. Não, o Josh Allen foi um dos piores titulares no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano se tornou candidato a MVP. Não tem um paralelo a isso. A minha questão do Kenny Pickett é que eu não acho que ele tem as ferramentas físicas para ser um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu acho que ele pode ser um titular de bom nível. Deixa eu abrir aqui o meu ranking, que eu posso te dar uma posição que eu acho que ele pode chegar eventualmente. Eu acho que ele pode ser um cara da metade de cima ali, tipo 13º, 12º. Eu não acredito no teto dele para mais do que isso. Eu acho que ele pode ser um bom quarterback, um quarterback que ajuda, carrega o peso dele pelo menos para disputar um Super Bowl se o time for bom ao redor dele. Se eu acho que ele eleva os companheiros de nível, acho que não. E seria um salto grande para alcançar esse nível. Eu acho que eu não vejo no Kenny Pickett um grande salto, sinceramente. Eu acho que ele é um cara que vai ser mais de evolução tremenda, assim, aos poucos. Ele vai evoluir um pouco no segundo ano, vai evoluir um pouco no terceiro ano, vai evoluir um pouco no quarto ano, porque normalmente eu associo mais esse salto muito grande com quarterbacks de ferramentas físicas, né? Tipo, como você falou, o Josh Allen, né? Um cara que você sabe que ele tem um canhão no braço, é muito rápido correndo com a bola e tal, e falta a parte mental. Eu até acho que da parte mental o Kenny Pickett me surpreendeu no ano 1, que se eu lembro bem, tinha muita questão sobre o processamento dele, né, na época do draft dele, né, ele segurava um pouco a bola mais, e ele me surpreendeu nesse ponto. Eu não acho que ele tem um talento para chegar ali num nível de elite, mas eu acho que ele pode ser um titular de bom nível. Não sei se ele vai ser isso logo agora, mas eu acho que ele eventualmente chega lá. E o Steelers é uma boa organização, então é de se esperar que eles vão conseguir fazer ele alcançar a melhor versão dele. Verdade. O Steelers, não só isso, como em termos de elenco de ataque, ele tá todo bem posicionado para ter essa sequência boa, né? Contanto que você acha? Dando atrapalho. Eu acho que é por aí também, cara. Porque a prateleira de elite hoje de quarterback tá muito difícil de entrar. Né? É absurda. Mesmo se você colocar o Pat Mahomes acima de elite, tipo, ele tem a categoria dele, é um cara que faz o que quiser e consegue fazer. Hoje você entrar no nível é triste até ter que dizer, começar com Joe Burrow e Lamar Jackson, estão na mesma divisão. Você entrar no nível do Josh Allen, você entrar no nível do Jalen Hurts, que ele achou que ia ser um Steeler, inclusive, ele próprio diz isso em entrevista. Entrar no nível desses caras é muito difícil, pô. É muito difícil, não é só o investimento ao redor de você que vai te ajudar a dar esse salto. Só que, embora entre os últimos campeões você tenha basicamente todos com quarterback de elite, existe condições de você ser campeão sem isso. A margem de erro é menor, né? Isso, mas você tem que acertar muito em todos os outros pontos. Não, especialmente em profundidade. Você não pode dar margem pra um cara machuca e acabou o teu time inteiro. Contanto que esse cara não seja quarterback. Mas você não pode ter esse tipo de margem, porque aí não tem a menor condição. Inclusive, a gente pode falar disso. Uma das reações aí de imprensa quanto aos Steelers é de que foi uma excelente off-season, uma das melhores de toda a NFL, seja investimento em free agency, seja investimento no draft. Como é que tá a tua percepção nesse aspecto? Eu acho que é um time que melhorou, é um time que tem um ponto fraco destacado, que eu acho que você e seus ouvintes já devem ter discutido muito, que é a posição de cornerback, né, que o contrato que o Steelers deu ao Patrick Peterson é esperando que ele vai ser um titular de bom nível, né?
Nessa altura da carreira, assim, ele jogou bem na última temporada, jogou muito bem, melhor do que eu esperava, mas um cornerback, e não um cornerback tão veterano, ele é do draft de 2011, se não me engano, é complicado, né? Então, mas tirando isso, acho que é um time bem encorpado em outros setores, né? A questão é como você falou, né? Você tem o terceiro melhor quarterback da divisão, provavelmente o quarto, né? Se o Deshaun Watson voltar um pouco, ou não voltar a ser o que era antes, né? Mas, assim, regredir um pouco a média, né? E na AFC, tá uma situação muito complicada na AFC, porque é brutal o nível dos quarterbacks. Que o Kenny Pickett seria o quê? O quarto melhor quarterback da NFC, o quinto melhor quarterback da NFC, da AFC. E olha que, e mesmo assim, você ainda tinha que ser realmente um analista para você avaliar direito, sem estereótipo, o Kirk Cousins, o Jared Goff, o Geno Smith, por exemplo. Ele não tá muito abaixo desses caras em termos de talento, assim, né? Claro que são caras estabelecidos, veteranos e tal, mas assim, na AFC é muito brutal, porque você tem o quarto melhor quarterback, possivelmente, da divisão. Achei que o Kenny Pickett jogou melhor que o Deshaun Watson na temporada. O Deshaun Watson foi um desastre em campo, pior ainda fora, sabe? Mas aí você tem Trevor Lawrence na AFC Sul, aí você tem Patrick Mahomes, você tem Justin Herbert, você tem Aaron Rodgers, você tem Josh Allen, você tem Joe Burrow, você tem Lamar Jackson. Então é muito difícil. Você tá competindo uma posição uma posição de fraqueza, né? Então você tem que estar perfeito nos outros pontos. E os Steelers não tá, mas eu acho que assim, do goleiro ao ponto esquerda, é um dos times mais completinhos que tem, assim, tipo, não tem um buraco grande, que é a posição de cornerback, mas de resto, assim, se não tiver nenhuma lesão fora do comum, assim, eu acho que é um time bem razoável. Isso que, na verdade, o que a gente lida como sendo o setor mais fraco do time é o de linebackers. A gente já chegou a classificar, inclusive, como um pote de sorvete com feijão na geladeira. É porque cornerback é mais importante, né? Por isso que eu acho que lineback você consegue ali, você bota uns caras, faz uma rotação e tal. Cornerback você não tem muito saída, né? Vai ter o cara marcando um wide receiver e, em geral, os wide receivers da NFL são ótimos. A expectativa é que o Levi Wallace continue sendo um cornerback 2, interessante, e o Patrick Peterson comece como um, mas vá como mentor, com experiência, enfim, passando essa função para o Joey Porter Jr., e aí você já passa a ter por mais tempo um cornerback de nível cornerback 1. Não que ele seja elite, não que a gente espera que ele seja elite de cara, mas tem um trabalhinho a ser feito aí. No entanto, tinha que fazer, né? Não tinha muito jeito. O Steelers é historicamente mão fechada, assim, com todo mundo, na real. Quem ganhava dinheiro no Steelers se chama Ben Roethlisberger. O resto, todo mundo tem que se adaptar ao estilo do time de contratação. Foi num nível que o J.J. Watt declarou essa semana de que não ia assinar com o Steelers porque não queria interromper o contrato do TJ. A gente comentou aqui rápido sobre o nível da AFC. Um exercício sempre bom é falar de prateleiras, né? Na primeira prateleira não dá para colocar os Steelers dentro da conferência porque Kansas City, Cincinnati e Buffalo costumam dominar esse setor aí. São os três times que têm nas últimas temporadas entrado já direto como candidatos a Super Bowl pela AFC. Me surpreende, inclusive, que Buffalo não foi ao Super Bowl ainda porque os concorrentes deles são bizarramente pesados. Mas no rumo normal das coisas é para eles, pelo menos, terem uma aparição por lá. A dúvida, a discussão fica entre uma segunda prateleira, que são times que disputam playoff, consistência, ou numa terceira, que é o time que pode chegar num wildcard e talvez lutar por um joguinho. Pra qual nível você acha que tá o Steelers, Gabriel? Eu acho que tá na segunda prateleira. Eu concordo com você. Eu acho que hoje você tem uma Chiefs. Eu acho que eu colocaria eles até numa... Assim, depende como você vê, né? Como você falou do Mahomes, né? Se você considera o Chiefs numa prateleira sozinho ou numa prateleira de elite, né? Que eu acho que eu provavelmente colocaria o Chiefs numa prateleira sozinho, aí eu teria que botar os Steelers numa terceira prateleira, que eu acho que uma segunda prateleira viria Bills, Bengals e Ravens, eu colocaria, sinceramente. É foda pra vocês que são dois times da mesma divisão. Mas eu acho que, assim, os Steelers, pra mim, é um dos times que eu vou considerar bastante pra wildcard. E eu acho que é um time que... A questão é, por exemplo, um time como os Dolphins. Eu acho que um time como o Dolphins tem uma amplitude de resultados maior do que a do Pittsburgh Steelers. Eu acho que é um time que eu consigo ver vencendo 12 jogos, é um time que eu consigo ver vencendo 5 jogos. Os Steelers eu não consigo ver vencendo 5 jogos. Eu acho que é um time que, pelo menos 8 vitórias, 7
7 vitórias, sendo a pior das hipóteses. Mas também não vejo os Steelers vencendo 12, 13 jogos, né? Eu acho que é um time 10-7, 11-6. Caramba, esse jogo extra fudeu com a minha... Desculpa, xinguei de novo. Mas é isso mesmo. 10-7, 11. Esse jogo extra, que era tão fácil a conta, né? Mas eu acho que o Steelers tá nesse... Se você considera o Chiefs um time acima, eu acho que é a terceira prateleira. Se você considera Chiefs, Bills e Bengals, e talvez os Ravens, depende muito da pessoa, aí é um time de segunda plataforma ali pra prateleira, né? Segundo patamar, outro patamar, como diria Bruno Henrique. Mas eu não acho, por exemplo, Jaguars. É um time que todo mundo... É divisão diferente, né? Então... Mas eu não acho que o Steelers seja pior que o Jaguars, sinceramente. Eu não acho que tem essa questão de amplitude de resultados, mas eu acho que o Steelers está numa boa posição pra brigar pro wild card. Brigou no ano passado que o time era bem pior, não acho que tem por que não brigar esse ano. Olhando é bem por aí mesmo, e talvez seja uma mesma prateleira em que estão os Steelers, o Miami Dolphins e o Los Angeles Chargers. Né? Por aí, o Jets ainda precisa mostrar por quê. Só acredito vendo. Exatamente. Já apostei muito em time que estava muito embaixo para dar uma recuperada de uma vez. Ele precisa primeiro me provar agora. E é por aí, cara. A gente vê, por exemplo, o Jaguars recuperando uma vaga de playoff, o Titans brigando por uma vaga de playoff, mas a disputa ainda é muito grande. O Broncos, com um técnico profissional de NFL, como é o Sean Payton, tem a possibilidade de recuperar, mas é outro time também que precisa mostrar o que é que eles estão fazendo, porque não tem como cravar. Olhar de uma forma diferente, quais times dos Steelers são melhores? E eu acho que os Steelers são melhores que os Patriots. Os Jets é uma incógnita muito grande, o Aaron Rodgers, então pelo menos um time. Raiders e Broncos eu colocaria os Steelers na frente. Na divisão, volta também uma questão da incógnita do Deshaun Watson, né? Se o Deshaun Watson for o Deshaun Watson do ano passado, eu acho que os Steelers é melhor. Na AFC Sul, eu acho que os Jaguars são no mesmo nível e eu acho os Steelers melhor que os outros 3 times. Então você tem pelo menos ali 1, 2, 3, talvez 4, 6, uns 7, 8 times que eu acho. Os Steelers estão na metade de cima, eu acho, provavelmente, da conferência. Por aí. E é um começo, né? Pra você querer ganhar um Super Bowl, por exemplo, ir ao Super Bowl, ganhar um Super Bowl, você precisa primeiro classificar pra playoff. Então já está nesse nível aí de melhores, já é suficiente. O que é a projeção, né, dos Steelers para 2023 é brigar aí por essa vaga de wild card. O que incomoda muito a torcida é que já faz muito tempo, acho que o último jogo que o Steelers ganhou de playoff foi 2017? Não, 2017 ele não ganhou playoff. O primeiro jogo foi contra Jacksonville e ele já perdeu no Divisional Round, acho que é 2016. O Steelers foi a final de conferência naquele ano, acho. Nesse momento não tem mais nenhuma memória na minha cabeça. Vagas lembranças de tudo. Ou é esse ano que ele foi a final de conferência, ou é o ano que ele perdeu pra Denver no Divisional Round, mas aí ganhou no Wild Card de Cincinnati. Então, não é o ano do Tim Tebow, não, né? Não. Depois disso. Agora eu lembro. Ganhou do Chiefs, um jogo horroroso, 2016. Horroroso. Do Miami Dolphins. E ganhou do Miami Dolphins também. Se eu não me engano, Miami Dolphins estava quarterback. Acho que o Tannehill tava machucado, eu acho. Isso, o Tannehill tava machucado e era um quarterback 2 ou 3 já. Isso mesmo. Era um Chad Henne da vida. Funciona ainda aqui, pô. Precisa dos gatilhos certos, mas ainda funciona. Então, já faz muito tempo que o Steelers ganha jogo de playoff. Essa é a coisa que mais incomoda de torcida. Porque você fica naquela dualidade, né? O Mike Tomlin vai ser sempre elogiado porque ele é o único técnico na história da NFL com um mínimo de tantas temporadas que nunca teve uma temporada com mais derrotas que vitórias. Ao mesmo tempo, já faz muito tempo que ele não ganha um jogo de playoff e ele teve nas mãos uma geração absurda. Não foi os Killer Bees, bicho, é o tipo de unidade que entra pra história ganhando, indo pra Super Bowl. E eles foram derrotados por times inferiores, por um ponto ou por outro, por uma lesão aqui, ou porque esse setor não estava preparado pro estilo do adversário, enfim. Como é que fica? É difícil avaliar Mike Tomlin como qualquer forma negativa, né? Essa era que você falou dos Steelers, né, do trio, acho que o que decepciona muito a torcida, né, porque foi a defesa que deixou a desejar nesses anos, né, você foge totalmente da tradição do time, né, e você tem um treinador que é especialista em defesa, né, o Tomlin, e a defesa que deixa a desejar no fim, né, o time teve grandes ataques, e assim, guardadas as proporções, é meio que o Buffalo Bills desses últimos anos, né, poderia ter chegado no Super Bowl, né,
Só que teve adversários difíceis e acabou perdendo, né? E na NFL é assim, né? Na NFL as janelas são muito curtas. Assim, claro, você tem uma janela entreaberta quando você tem um grande quarterback. Os Steelers tinham um grande quarterback. Aí vai aumentar um pouquinho mais, vai diminuir um pouquinho menos, de acordo com os jogadores que você tem. E às vezes acontece, né? Não acho que é uma anomalia estatística, por exemplo, os Steelers não ter vencido o Super Bowl. Mas eu entendo que é a insatisfação, né? Porque você teve times melhores e você não competiu. E o Tomlin, ele é um grande head coach. No top 5 head coaches que eu fiz no meu podcast, a minha discussão sobre ele, e acho que é o pior lugar do mundo que eu posso falar essa minha take sobre o Mike Tomlin, estava no meu top 5, inclusive, mas a minha questão com o Tomlin é que eu acho que ele provou no ano passado que ele consegue tirar 8, 9 vitórias de qualquer elenco. Não que o elenco fosse horrível, né? Mas um time em transição na posição de quarterback e tal. E ele é talvez se não o melhor treinador da NFL para elevar o seu piso, né? Tipo, você não vai ter primeira escolha geral com o Mike Tomlin como seu head coach. O que eu acho que ele não se provou ainda, ou ele se provou do início da carreira, né? Que ele venceu o Super Bowl e tal, mas nos últimos anos ele não tem sido, e mesmo nos últimos anos do auge do bem, é que eu não sei se ele é o cara que maximiza o time no topo, né? Que pega um time muito bom e transforma num grande time, né? Ou dá aquele último passo com o time. Isso eu acho que seria a questão a ser feita sobre o Mike Tomlin. Mas ainda assim, você olha pro resto da NFL e se você tem um cara como o Mike Tomlin, você abraça ele, agarra ele e não deixa ele sair. Eu acho que se tiver um boato que o Mike Tomlin vai ser demitido, vai ter time ligando pros Steelers querendo dar as coisas de primeira rodada por ele, né? Mais. Mas eu acho que é uma questão, eu acho que é um questionamento justo. Será que o Mike Tomlin ele pode pegar um time bom, transformar ele num time muito bom, num grande time? Ele não tem mostrado muito isso, não mostrou isso na era do Big Ben, do Le'Veon Bell e do Antonio Brown, e ultimamente ele não teve oportunidade nos últimos anos. Se com rumores menores de que ele podia talvez aposentar da NFL. Acho que foi Ele não é muito velho, né? Não, cara. É porque ele tá nessa... Ele assumiu muito novo, né? 51 anos. Ele pegou 2008. Assumiu muito novo. E foi por muito tempo o head coach mais jovem da história da NFL. E o negócio sobre o Mike Tomlin, eu conheci um jogador da NFL que jogou nos Steelers. E ele foi cortado pelos Steelers. Então, ele tinha todos os motivos pra falar mal do Pittsburgh Steelers. E ele elogiava muito o Mike Tomlin. Ele gostava muito do Mike Tomlin. Era um long snapper, Collie Rouba. Eu posso falar porque ele já se aposentou, né? Mas assim, ele não tem comentários muito positivos sobre outras paradas dele, mas dos Steelers ele elogiava muito o Mike Tomlin, né? E uma coisa até que eu lembro que na época da confusão do Antonio Brown e tal, não sei o que, ele falava assim, cara, o Mike Tomlin era o cara que deixava esses caras na linha, né? E é aquela coisa que todo mundo fala, né? O Tomlin merece um treinador do ano retroativo, né? Por ter colocado o Antonio Brown na linha, né? Mas é isso, a NFL é o que você fez agora, né? Acho que a boa... Já tem torcedor dos Patriots meio puto com o Belichick, né? Que dirá com o Tomlin, né? Do mesmo jeito que o Steelers teve essa barreira aí esse muro pra pular, que era New England e Indianapolis / Denver, né? Era o Tom Brady e o Peyton Manning, onde quer que eles estivessem, para o Mike Tomlin ganhar título de técnico do ano. Qualquer ano, no mínimo, as pessoas olhavam, tá, mas o que ele fez aqui, o Belichick não fez, já fez melhor, então ele precisa ter mais votos. O grande lance com o Tomlin é que técnicos que identificam onde está a limitação dele próprio, geralmente ele consegue agregar outras pessoas que resolvem os problemas dele ao redor. O grande exemplo de carreira que a gente tem é o Sean McVay, que assim que ele assumiu o Los Angeles Rams, ele tinha o Wade Phillips, né, como coordenador defensivo. Então você já balanceia. O Mike McDaniel lá de Miami, agora tá com o Vic Fangio como coordenador defensivo. Então, aonde é mais ou menos o ponto fraco, ele consegue balancear. Essa geração de Killer Bees, um exemplo disso. O Todd Haley pode não ser um grande head coach na NFL, sempre teve problemas como head coach, mas o ataque dele era super eficiente e trabalhava para mitigar as fraquezas do Ben Roethlisberger, por exemplo. Até a era dele, era o Kim Whisenhunt, eu acho, coordenador ofensivo. E foi head coach dos Titans depois. Que foi head coach dos Titans. Ele é o coordenador ofensivo no Super Bowl, né? Isso. E depois ele saiu para trabalhar como head coach, acho que no próprio Cardinals. Quando faz antes disso, o Ben apanhava direto. O quarterback, a linha ofensiva não ajudava. Assim que fez a troca, Todd Haley trabalhou na linha ofensiva e aí ele conseguiu tirar o melhor do Ben Roethlisberger. A sequência de wide receivers que o Steelers dava para Big Ben também é fantástica. Então faz falta esse tipo de coisa, fica mais parecendo que o time tá ou dando um amigo do treinador ou um amigo do quarterback. Os últimos coordenadores ofensivos, até Matt Canada agora, eram os amigos, os caras que estavam trabalhando com o Big Ben. Não parece que o time tá nesse foco. Quando o Steelers contratou o Brian Flores,
assistente sênior e técnico de linebacker, foi uma revolução. Aplausos gerais, porque o Steelers está realmente investindo em alguém que sabe o que está fazendo dentro da NFL. O Steelers tem uma das menores, aliás, comissões técnicas de toda a NFL. Que nos dias o Steelers de hoje é uma franquia bem diferente, ela opera de forma bem diferente do resto da NFL, né? É muito diferente. A gente brinca que quando o Matt Canada assumiu, isso foi há 2 anos, o Steelers descobriu um conceito super inovador chamado Jet Sweep, que já se usava na NFL, não tem nem graça falar de Jet Daqui a pouco Sweep. ele vai começar a fazer uns RPOs, né? Uma nova novidade aqui que eu vou trazer. A era do RPO vai chegar em Pittsburgh. Então fica essa impressão de que o Steelers é meio ultrapassado, assim, numa NFL que hoje você já tá fazendo... Hoje se tem coordenador de jogo aéreo, coordenador de jogo terrestre pro ataque e pra defesa. O Steelers não para contratar um assistente sênior. Acho que o assistente pessoal do Mike Tomlin aposentou e ele, tá tranquilo, vamos continuar aí e eu resolvo mesmo. Então tem umas coisinhas assim que não parece clicar. Muito mais mudou General Manager depois de 22 anos. Acho que as coisas vão começar a andar um pouquinho nesse sentido de modernidade. Trabalhar nos Steelers é meio repartição pública, né? Você tem estabilidade, concursato, né? Em Pittsburgh não pode ser demitido. Se você tá bem, ele vai cuidar de você, mas se não tá bem, a gente vai deixando aqui até virar um lance meio elefante velho separando da manada pra morrer. E o último ponto pra gente lidar aqui, Gabriel, que é um dos que mais geram discussões na torcida, tá? Também tem a ver com rankings. As pessoas estão sempre protestando nos nossos grupos, principalmente, e aí eu queria saber de você, por que toda a avaliação de Edge Rusher coloca o Myles Garrett na frente do TJ Watt? Deixa eu ver como é que eu botei meu top 5 aqui. Eu não lembro de cabeça. Excelente pergunta. Porque, assim, o certo seria eu falar aqui que o TJ Watt é o melhor edge rusher da NFL e não importa, ninguém vai buscar lá o outro top 5 pra ver o que eu falei na verdade. TJ Watt foi o meu terceiro colocado, mas pra alegria geral da nação, da Steeler Nation, coloquei ele na frente do Myles Garrett. Olha só. Eu coloquei o Micah Parsons em primeiro, o Nick Bosa em segundo e o TJ Watt em terceiro. Você acha justo? Cara, Bosa eu já tendo a aceitar. Eu acho que ele já mostrou o suficiente pra mim e ele tem a distância suficiente pra eu não ter o clubismo. O cara de São Francisco. O cara de São Francisco tá na frente e tá tudo certo. Agora o Micah Parsons ainda me dá a impressão de que falta negócio. Ainda me dá a impressão de que ele é o cara que ainda tá fazendo a transição. Não é mais. Ele já é um edge rusher de carreira já. Mas ele vai sempre ficar com aquele negocinho na minha cabeça, bicho. Isso é um linebacker, inside linebacker que tá jogando como edge. A qualquer momento isso vai dar errado e as pessoas vão se arrepender. Não, é justo. Até ele jogou 18,6% dos snaps dele como linebacker na última temporada. E foi engraçado quando eu fiz esse top 5 edge rushers, eu sempre passo a lista do ano anterior. E eu falei assim, não botei o Micah Parsons na lista do ano anterior. Aí eu lembrei, ele entrou na lista como linebacker, né, de 2022, né? Mas, assim, TJ Watt versus Myles Garrett, eu acho que a questão é que os dois são muito próximos em termos de talento. São jogadores diferentes, mas são muito próximos em termos de talento. Eu não acho um absurdo colocar o Myles Garrett na frente do TJ Watt, mas o Myles Garrett ele ainda não conseguiu ter aquela temporada de ponta a ponta como foi o 2021 do TJ Watt, né? Sempre tem alguma coisinha, uma sequência ali de 2 jogos, que o 2 ele não joga, o terceiro ele joga no sacrifício. Tem algo do tipo assim. E o TJ Watt ele conseguiu ter uma temporada de ponta a ponta. Se você eu tô olhando as minhas anotações aqui desse programa Top 5 Edge Rushers, desde que os dois entraram mais ou menos, acho que foi no mesmo draft, né? 2017, acho que os dois. O Watt é 17. O Garrett acho que é 17 também. O Garrett é 1 e o Watt é 30. Nesse período, o TJ Watt ele conseguiu uma pressão a cada 7,2 snaps e o Myles Garrett conseguiu uma pressão a cada 7,6 snaps, que é uma diferença pequena. E o Myles Garrett ele é um pouco melhor em true pass set, né? Que é aquela situação clara de passe, né? Terceira descida para 10, ele costuma ser um pouco melhor do que o TJ Watt. Mas eu sinceramente, eu não acho absurdo ter o Myles Garrett na frente. Eu tenho o TJ Watt. Mas a questão também é o quão confiante você tá pro TJ Watt voltando nessa próxima temporada, né? Porque ele sofreu uma lesão considerável, né? Ele chegou a voltar, ele chegou a jogar depois na reta final, né? Mas, não sei, que a gente viu, por exemplo, o corpo do irmão dele, quando caiu, foi de uma vez, né? E, claro, vamos bater na madeira aqui, mas também a gente tem que ver. Eu talvez eu confiaria mais no Myles Garrett pra próxima temporada, mas eu acho que jogador por jogador colocaria uma pequena vantagem pro TJ Watt. O que sempre pega, cara, é que não é só
o que as avaliações são o Garrett na frente do Watt. É que até quando eles fazem em tier list, eles são prateleiras diferentes. E aí não dá. Aí é loucura. Aí não dá. Nesse último mês, eu acho que é o Pro Football Focus, que aí é um tipo de análise todo diferente. Eles foi eles ou foi aquele 33rd Team, que é uma galera que trabalhava na NFL e faz análise também. Aí eles colocaram no nível de quem são os próximos candidatos a Hall da Fama na NFL. Tá? E o Myles Garrett era certo de Hall da Fama, o TJ Watt não aparecia na lista. Não faz sentido nenhum. Não faz absolutamente sentido nenhum. Pra gente, inclusive, pra mim, pelo menos, o TJ Watt é um Hall of Famer, tá? Se ele aposentar hoje, daqui 5 anos, 6 anos, enfim, ele é um Hall of Famer. Defensor do ano, principalmente porque ele empatou o recorde de sacks da NFL. Nesse ponto, você não tem o que discutir. Ele já tem uma carreira de edge de elite todo ano, tira menos quando ele lesiona, mas mesmo assim, quando ele volta é um efeito absurdo, jogando na defesa com um braço só, com um peitoral amarrado, sei lá, se botar ele com mordaça amarrado, acorrentado no chão, ele ainda tá fazendo efeito. Então, é muito difícil não colocar TJ Watt na primeira prateleira, e mesmo assim ainda tem gente que insiste. Pô. Eu acho que tem um top 4 e depois tem uma distância pro resto. Eu acho que esse top 4 é Micah Parsons, Nick Bosa, TJ Watt e Myles Garrett. Esse negócio de não colocar eles no mesmo nível aí eu acho que é completamente loucura, né? E é engraçado porque o TJ Watt, ele tem um defensor do ano, ele tem esse destaque individual recente melhor do que... Tudo bem, eu acho que esse ano tá muito, muito influenciado, que as pessoas meio que levam em consideração só o que aconteceu na última temporada, né? A gente tem a carreira inteira dos caras, mas o que importa é o que aconteceu no ano passado. Mas eu acho que os dois, pelo menos, estão no mesmo. Foi aprovado o dos Steelers. Se eu participar do Dog Pound do Cleveland Browns, eu falo, não, mas o Garrett é muito melhor, o TJ Watt no lixo. Você pelo menos conseguiu disfarçar bem as suas preferências. Com o TJ, ele tem 2 temporadas liderando a liga em sacks consecutivas, coisa que Reggie White e Michael Gessin não fez. 5 vezes Pro Bowler, mas pouco importa. 3 vezes All-Pro na primeira equipe e 1 na segunda, o que é incrível, porque ele foi First Team e Second Team no mesmo ano, 2019. Que o All-Pro tem aquele negócio ridículo, ser defensive end e linebacker, né? Tem um top, a pessoa mandou aqui um comentário que eu concordo, é o Osman Foigo. Pergunta sincera, a posição do draft não influencia nesta análise? Talvez muita gente esteja presa até hoje no processo, e eu concordo plenamente. A avaliação do draft é uma coisa que e tem estudos que comprovam que o jogador, ele meio que ele tem esse rótulo e vai ter conforme for seguindo, né? E o fato de um ter sido a primeira escolha geral unânime no ano que ele entrou e o outro ter caído no final da primeira rodada, eu acho que influencia muito. Eu concordo. Acho que muita gente apaixonada pelo Myles Garrett na época do draft e não conseguiu perder essa percepção, né? E isso acontece muito com você vê as oportunidades que um jogador de primeira rodada tem, mesmo tendo temporadas horríveis, em comparação, de repente, a um que de quarta rodada que jogou melhor, é absurdo, né? E você vê termos de contrato também, o cara de quinta rodada que joga melhor que um cara de primeira rodada, muitas vezes não consegue o mesmo dinheiro. Eu acho que é um estigma que esses caras carregam. Tudo bem, 2 caras de primeira rodada aqui, mas um é primeira, o outro é 30ª. Eu concordo que isso é um fator grande, sim. E aí, se você, analista, tá usando esse critério ainda, reveja a sua linha de pensamento, porque o draft já passou há muito tempo. Sim. A gente tá em 2023 e os caras foram draftados em 2017. Não faz mais sentido avaliar nesse naipe. É isso, Gabriel. A gente discutiu os principais pontos de Steelers, porque falar de Steelers 2023 é falar de Kenny Pickett, de off-season, de TJ Watt, de Mike Tomlin, de expectativas para Wild Card. Obrigado pela tua presença. Relembra a galera aí que pegou a nossa live no meio, onde eles encontram o Cara dos Esportes. Muito obrigado, Danilo. Novamente, meus parabéns aí pra você pelo seu aniversário, pelo programa e pelo aniversário também. Mandem parabéns aí pro Danilo no chat, por favor. @Cara dos Esportes, todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, Threads. Inclusive, tô lá também. Agora não tem opção, né? Porque depois que você baixa, você não pode mais deletar, né? Mas tô por lá também. Grande abraço a todos. E tenho muito respeito pelo Pittsburgh Steelers, das franquia irmã do New York Giants, né, inclusive, né, tem a ligação, né, pelos donos, mas brigadão aí pelo convite. O pessoal tá mandando parabéns aí, obrigado aí por me receber. Enfim, galera, é isso, essa foi a bela participação do Gabriel no nosso programa. Muito obrigado, Gabriel, até a próxima. Valeu, pessoal, boa noite. Beleza, então a gente vai fechando por aqui, aguardem que a gente vai ter jerseys, a gente vai ter os contatos sobre jerseys, daqui a pouco este programa está no ar como podcast, nos vemos pelos nossos grupos,
roxo. Grande abraço, galera. Até a próxima. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.